Continência urinária é considerada qualquer perda involuntária de urina. Mesmo quando é ligeira, ela não deve ser desvalorizada, deve ser avaliada e se o doente estiver motivado para, de facto, melhorar, deve ser incentivado o diagnóstico e o tratamento. Ou seja, sempre que se perde urina sem querer, temos uma incontinência urinária, que pode acontecer no contexto ou do esforço, com a tosse, com o espirro, ao pegar em pesos, ou durante a prática de exercício físico. Quando existe perda exatamente nesse momento dos esforços, temos uma incontinência de esforço. Depois temos a incontinência de urgência, que acontece no contexto de urgência miccional, ou seja, episódios em que há uma vontade súbita de ir ao WC, a pessoa sente aquela aflição de ir à casa de banho e a caminho da casa de banho não consegue chegar a tempo e perde, muitas vezes em grande quantidade, e às vezes a pessoa acaba por se urinar mesmo involuntariamente, que naturalmente tem consequências grandes para a esfera psicológica dos doentes afetados. Muitas vezes persiste urina dentro da bexiga e essa persistência de urina vai ter depois algumas consequências. Portanto, a retenção urinária crónica também é uma das situações que nós devemos destacar. E a outra, de forma análoga também, é a própria incontinência anal, que é a perda ou de gases, ou de fezes líquidas, ou de fezes mais sólidas, também de forma involuntária. Todas elas, no fundo, são disfunções pélvicas. A franja mais afetada, sem sombra de dúvidas, são as pessoas mais idosas, porque a incontinência urinária aumenta ao longo da idade. Isso é absolutamente indiscutível. Depois, é mais frequente também na mulher do que no homem, por causa de alguns fatores, nomeadamente os fatores obstétricos. Portanto, estamos a falar de mulheres mais velhas, são aquelas onde nós mais frequentemente vamos encontrar a incontinência urinária. A questão é que não se esgota aí e acontece em qualquer faixa etária e em qualquer sexo. De uma forma que até nós ficamos um bocadinho surpreendidos às vezes, porque existem incontinências às vezes relativamente graves, em pessoas relativamente jovens que tentam, no fundo, minimizar um bocadinho o problema ou pensam que é transitório e às vezes deixam as coisas evoluir até um ponto em que se torna muito difícil de gerir as coisas mais simples do cotidiano. Cada caso tem as suas particularidades e, portanto, a abordagem não é igual para toda a gente. Nós não conseguimos pôr num folheto um conjunto de coisas que se fazem do ponto A ao ponto F e que a incontinência fica tratada. Portanto, eu acho que é impossível que alguma coisa corra bem ou melhor se a pessoa não for ao médico falar sobre o seu problema. Eventualmente, como primeiro contacto, é muito importante, os doentes podem e devem recorrer aos seus médicos de família e podem e devem, inclusive, procurar, se calhar, soluções, fazer uma reabilitação do pavimento pélvico, portanto, ter uma primeira abordagem conservadora que é mais ou menos transversal a todos os tipos. Quando as medidas mais conservadoras não resultam, numa fase inicial até relativamente precoce, nós podemos introduzir medicação em comprimidos. Pronto. Incontinência de urgência, no contexto de bexiga hiperativo. Portanto, normalmente tratamos farmacologicamente com medicações em comprimidos. E depois existem as segundas / terceiras linhas de tratamento, que incluem principalmente a injeção de toxina clínica e também a neuromodulação de raízes sagradas. Portanto, isto são dedicados a situações mais complexas, de casos mais graves. Não é para todos os doentes, mas é para aqueles doentes também que os existem, que têm situações graves e que pensam que não há simplesmente solução. As coisas já avançaram muito, nós tecnologicamente temos também já outro tipo de armamentário para tratar os doentes, portanto lá está. O doente só vai saber disso se for procurar ajuda médica, se for corretamente diagnosticado, se as coisas forem corretamente explicadas, se fizer todo o seu trajeto e depois nós vamos subindo, no fundo, em termos de tratamento para aquilo que for necessário. Hoje em dia nós temos uma classe médica bem preparada, mesmo nos cuidados de saúde primários, que valoriza estes problemas, que já os conhece bem e que tende a referenciar precocemente. Portanto, eu acho que o trabalho que nós temos é este trabalho residual, que é com o público em geral, muito, está bem? Em parte com a classe médica, mas é no fundo a incentivar as pessoas a serem vistas numa consulta especializada neste tema. Porque a partir desse momento tem do outro lado um interlocutor que compreende o problema, que consegue graduá-lo em termos de gravidade e consegue depois diagnosticar de uma forma precisa, individualizar as necessidades daquele doente e oferecer-lhe as linhas de tratamento pela ordem adequada.